Olá, meninas! Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Adriana, uma mineira de nascimento e baiana de coração, morando aqui no sul da Alemanha. Eu estava aqui me arrumando para poder sair com um grupo de amigas, né? Vou sair com elas hoje. E sim, eu saio com minhas amigas pelo menos uma vez por semana pra gente bater um papo, trocar ideias, o happy hour de meninas, né? E eu estava aqui analisando como tudo isso é muito leve para mim hoje em dia. Como tudo isso é tão simples, tão saudável. E nem sempre foi assim, né? Muitas vezes eu ouvi que sair com amigas, isso não era coisa de mulher casada, né? Que mulher casada ou saía com o marido ou ficava em casa. Foi então que eu comecei a analisar e a pensar, né, o porquê hoje eu tenho um relacionamento tão diferente, tão saudável, tão livre, tão leve. E cheguei à conclusão que nós temos entre nós, né, entre eu e meu marido, um acordo, nós temos 5 passos que a gente segue à risca para que a gente possa manter esse relacionamento assim, leve, saudável. E eu entendo que para ter um relacionamento saudável e leve, pelo menos para mim e o meu marido, a gente decidiu assim. Eu acho que nem para todas as pessoas funcionam. Funciona para aquelas pessoas que realmente querem investir no seu relacionamento, querem realmente estar em um relacionamento saudável, em um relacionamento em que você não precisa ter medo, você não precisa ser submissa, você não precisa ser subjugada, você não precisa ser anulada para que o outro seja feliz ou para que o relacionamento perdure por 10, 15, 20 anos. Por isso, eu e meu marido, nós temos 5 regras. 5 regras que a gente leva ao pé da letra, que a gente leva com muita seriedade no nosso relacionamento. E eu vou passar para vocês aqui as nossas 5 regras. Não quer dizer que vocês têm que seguir essas regras ou que o relacionamento de vocês tem que estar baseado no mesmo padrão que o meu relacionamento. Porém, é o que funciona para mim e de repente pode funcionar para vocês também. A primeira regra aqui em casa é parar para ouvir o outro. E quando eu digo parar para ouvir o outro, não é simplesmente dizer que está ouvindo, mas a cabeça está em outro lugar. Ah, eu estou aqui do seu lado, mas a minha cabeça está no trabalho, a minha cabeça está na comida que eu tenho que fazer ou na casa que eu tenho que limpar. Não. Aqui pra gente é muito claro. Quando meu esposo, ele quer conversar sobre algo, ele me pergunta: "Você pode me ouvir?" E imediatamente, não importa o que eu esteja fazendo, se eu estiver cozinhando, se eu estiver fazendo qualquer coisa, eu paro e vou ouvi-lo. Se não puder, no momento eu digo: "Olha, agora eu não posso, daqui a 10 minutos, 20 minutos, tudo bem para você?" E ele me diz se tá tudo bem ou não. Outro ponto que funciona muito aqui pra gente é evitar críticas destrutivas ao seu parceiro. Se você não pode dar uma palavra de apoio, se você não pode dar uma palavra de crescimento, de elogio, melhor ficar calado. Se eu não posso, né, se eu não tenho condições de falar para o meu esposo: "Olha, tá tudo bem, no seu trabalho aconteceu isso e isso, porém eu vejo dessa forma. Eu vejo que você agiu da melhor forma que você poderia agir. Eu vejo que você é um ótimo profissional, né? Eu percebo que você faz o melhor, dá o seu melhor." Se eu não posso dar essa palavra para ele, melhor que eu me cale do que falar palavras que machucam. Isso é uma regra entre nós, né? Que a gente jamais dê uma palavra que venha machucar o outro. Outra regra muito importante aqui pra gente é ter um dia da semana somente pra gente. A gente tira um dia da semana, a gente não tem um dia específico, mas a gente tira um dia da semana somente pra gente, para tomarmos vinhos, para conversarmos, para expor, né, o que a gente está sentindo,
o que nos tem faltado, o que nos tem magoado, o que nos leva a ter certo tipo de atitudes, pedir desculpas, ser desculpado. Então, assim, a gente tira um dia pra gente fazer meio que uma terapia entre a gente mesmo, né? A gente não precisa de terceiros, a gente não precisa de um terapeuta. Mas a gente conversa, a gente se entende, a gente faz um resumo, né? Eu não entendo isso como uma DR, porque não existem julgamentos, não existem culpados, não existem é, pessoas feridas. Existem duas pessoas que querem permanecer juntos. Existem duas pessoas que querem dar certo. Existem duas pessoas que necessitam um do outro. E o outro código aqui em casa é o seu companheiro ser a sua prioridade. E quando eu digo o companheiro ser a sua prioridade, eu não estou dizendo que você tem que viver só para o seu companheiro. Não, não é isso, até porque aqui em casa não funciona assim. Hoje mesmo eu estou saindo para encontrar as minhas amigas. Ele também sai, encontra os amigos dele, não como eu saio muito mais, mas ele tem um tempo também com os amigos, ele tem um tempo com os filhos dele, uma vez por ano, duas vezes por ano, eles saem, viajam sozinhos e eu acho isso muito saudável, assim como eu também faço com os meus filhos, eu tenho o meu tempo só com os meus filhos e isso é extremamente saudável para um casal. E quando eu digo o seu companheiro ser a sua prioridade, eu estou falando de você entender, você se conectar com o sentimento do seu companheiro e respeitar. Por exemplo, nós temos um código entre nós. Isso já é conversado muito antes da gente sair de casa. Não importa com quem estejamos, não importa onde estejamos. Se um de nós disser para o outro, eu não me sinto bem aqui, eu não estou bem aqui, o outro acata e diz, vamos embora. Se você não está bem, eu também não estou, vamos embora. E isso ele faz por mim e eu faço por ele. Se a gente vai para uma festa, se a gente vai para uma viagem, se a gente está hospedado em algum lugar que um dos dois não se sintam bem, provavelmente um vai chegar para o outro e vai dizer, olha, eu não me sinto bem aqui, tem algo que está me incomodando e sem problema algum, o outro vai dizer, vamos embora, eu estou com você. A gente não procura o porquê, a gente não procura estar julgando, a gente apenas decide. Vamos, porque se não está bom para você, também não está bom para mim. Isso funciona muito, amigas. Você ter uma parceria, isso funciona muito. A gente abre mão de tantas coisas por amigos, né? Se um amigo tá numa festa com você e o amigo diz, ah, vou embora, isso aqui tá chato, não quero mais. Geralmente, mesmo contra a nossa vontade, a gente vai embora com o amigo. Geralmente. Depois reclama, né? Fala e tal, perde às vezes a amizade, mas vai embora. E entre um casamento, uma parceria, um relacionamento, geralmente a gente diz, não, você tá muito chato, vai embora você só, eu vou ficar. Então aqui pra gente, eu estou falando sobre o nosso relacionamento, eu estou falando o que funciona pra gente. Talvez não funcione para todo mundo e dá tudo certo, né? Nem todas as pessoas são iguais. Tá tudo muito certo, tá tudo tranquilo. Eu apenas estou dizendo o que funciona dentro do meu relacionamento, né? O porquê a gente vive de uma forma tão leve, tão saudável. E outro ponto aqui é que a gente decide. A gente decide todos os dias estar um ao lado do outro. Isso é uma decisão diária. Porque amor é como uma planta. Você tem que estar regando, cativando, adubando todos os dias. Se a gente não faz isso, vai morrer. Então, todos os dias, quando eu acordo, eu decido estar do lado dele. Todos os dias, quando ele acorda,
ele decide estar do meu lado, ele decide estar comigo. Algo que a gente faz no automático, mas é uma decisão. É uma decisão consciente. É uma decisão de quem pretende construir, de quem pretende permanecer em um relacionamento saudável. Então, eu passei para vocês algumas dicas do que funciona dentro do meu relacionamento. Isso não quer dizer que tem que ser uma regra para o seu relacionamento. Isso não quer dizer que tem que todos viverem dessa forma. Eu apenas expus aqui o que funciona para mim, funciona muito bem, de verdade, funciona de uma forma extraordinária. Eu decidi viver assim, é o que me faz bem, é o que me faz feliz. Eu sou livre, eu sou leve, eu sou uma mulher pensante, eu sou uma mulher que tem as minhas próprias opiniões e dessa forma eu quero viver. Se vocês se identificaram com algum desses passos, com alguma dessas regrinhas que eu levo aqui no meu casamento, que eu pratico, escrevam aqui nos comentários. E o meu muito obrigado para quem permaneceu até o final. E Auf Wiedersehen, até o próximo vídeo.